A poeira do beco subia em nuvens sufocantes, grudando-se na pele suada da multidão que se reunira para o espetáculo cruel. No centro de tudo, acorrentado a um poste de madeira áspera, estava um homem. Seu corpo era uma tela de sofrimento, marcado por contusões e cortes que contavam uma história de brutalidade. O xerife Brody, um homem cuja barriga esticava o colete apertado, conduzia o leilão com um prazer doentio. Ele o anunciava não como um homem, mas como uma fera, um selvagem capturado, uma propriedade a ser vendida para o trabalho forçado. A multidão zombava, atirava insultos e lixo, seus rostos contorcidos por um ódio que não precisava de razão. O homem, no entanto, permanecia em silêncio, seus olhos escuros fixos no horizonte, sua dignidade uma fortaleza silenciosa em meio à tempestade de desprezo. Entre a multidão estava Silas Blackwood, o homem mais rico do condado, cujas terras se estendiam até onde a vista alcançava. Um sorriso presunçoso brincava em seus lábios, enquanto ele observava a humilhação. Para ele, aquele homem acorrentado era apenas mais uma peça em seu jogo de poder, uma forma de afirmar seu domínio sobre a cidade de Redemption Creek. O que Silas não sabia era que o destino tinha uma surpresa reservada. Ele não podia imaginar que naquele exato momento, uma mulher solitária, uma viúva que a cidade desprezava, estava a caminho para mudar tudo. A ironia era brutal, pois ao deleitar-se com a desgraça de um estranho, Silas estava, sem saber, testemunhando o início de sua própria ruína. Clara observava de longe, seu coração batendo forte contra as costelas. Viúva há 2 anos. Ela era uma pária, a dona de um rancho falido que todos acreditavam que logo seria engolido pelas terras de Blackwood. Ela viu a crueldade nos olhos daquelas pessoas, a mesma crueldade que a isolara após a morte de seu marido. Mas ao olhar para o homem acorrentado, ela não viu um selvagem. Viu uma alma aprisionada, uma injustiça tão profunda que queimava seus próprios olhos. Em um impulso que vinha do fundo de sua alma, ela abriu caminho pela multidão. Ignorando os olhares de choque e os sussurros maldosos, ela parou diante do xerife. Com a voz trêmula, mas firme, ela fez sua oferta, colocando na mesa o último punhado de moedas que possuía, o dinheiro que guardava para sobreviver ao inverno. Ninguém podia imaginar que aquele ato desesperado de compaixão era a semente de uma tempestade que limparia a podridão daquela cidade para sempre. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. O xerife Brody piscou incrédulo, antes de soltar uma gargalhada ruidosa. A multidão o acompanhou, o som ecoando como um trovão de escárnio. Silas Blackwood franziu a testa, seu sorriso desaparecendo. A ideia de que aquela mulher insignificante, aquela viúva quebrada, ousasse desafiá-lo em público, era um insulto que ele não podia tolerar. Ele viu aquilo não como um ato de misericórdia, mas como uma afronta pessoal, um desafio à sua autoridade inquestionável. Logo ele a faria pagar caro por sua ousadia, mas o destino ri por último, e Silas não fazia ideia de que sua arrogância o estava cegando para o abismo que se abria a seus pés. Clara, por outro lado, manteve o queixo erguido. Ela entregou o dinheiro ao xerife e, com um aceno de cabeça, indicou o homem acorrentado. Ela o comprara, não como uma propriedade, mas como uma alma a ser libertada. Naquele momento, tudo mudou. A jornada de volta ao seu rancho foi um calvário silencioso. Clara caminhava na frente, liderando um cavalo velho enquanto o homem a seguia, seus passos pesados e hesitantes. As correntes haviam sido removidas, mas as marcas em seus pulsos e tornozelos permaneciam, vermelhas e inflamadas. Os habitantes da cidade observavam de suas varandas e janelas, seus rostos, uma mistura de desprezo e raiva. Mães puxavam seus filhos para dentro, como se a mera presença daquele homem pudesse contaminá-los. Para eles, Clara não havia apenas perdido o juízo. Ela havia traído sua própria gente, trazendo um perigo para o meio deles. Se ao menos eles soubessem a verdade sobre o perigo que já vivia entre eles, vestido com ternos caros e sorrisos falsos. Ao chegarem ao rancho, a desolação era palpável. A cerca estava quebrada em vários lugares, o celeiro precisava de reparos urgentes e o campo, antes fértil, estava seco e rachado. Este era o legado de seu falecido marido,
um sonho que se transformara em um pesadelo de poeira e dívidas. Clara levou o homem até o poço, oferecendo-lhe água com as mãos trêmulas. Ele bebeu avidamente, a água escorrendo por seu queixo e peito. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os dela, e por um breve segundo, ela viu algo além da dor e da exaustão, uma centelha de gratidão. Ela lhe mostrou o celeiro, onde havia um catre limpo e um cobertor. Não era muito, mas era um santuário, longe dos olhos julgadores do mundo. Os dias que se seguiram foram uma prova de resistência. A hostilidade da cidade se intensificou. A loja local, de repente, recusou-se a lhe vender suprimentos a crédito. As poucas cabeças de gado que lhe restavam foram misteriosamente afugentadas durante a noite, suas cercas cortadas deliberadamente. Alguém envenenou seu poço, forçando-a a caminhar quilômetros todos os dias para buscar água em um riacho. Cada ato de sabotagem era uma mensagem clara orquestrada por Silas Blackwood, que queria vê-la de joelhos, implorando para que ele comprasse suas terras por uma ninharia. Você consegue acreditar em tanta crueldade? Ver uma mulher viúva, lutando sozinha, e tentar esmagá-la sob o peso da maldade. Clara chorava à noite, as lágrimas silenciosas rolando por seu rosto, enquanto ela remendava suas roupas gastas à luz de uma lamparina. Suas mãos antes macias estavam agora calejadas e feridas pelo trabalho incessante. Ela estava sozinha, lutando uma batalha perdida. O homem, a quem ela ainda não sabia o nome, observava tudo em silêncio. Ele começou a ajudar. Primeiro, consertou a cerca com uma habilidade que surpreendeu Clara. Depois reparou o telhado do celeiro, movendo-se com uma agilidade silenciosa. Ele arava o campo seco com uma determinação feroz, suas costas musculosas brilhando sob o sol impiedoso. Ele não falava, mas suas ações eram um idioma que Clara entendia perfeitamente, o idioma da lealdade. A vida faria Silas Blackwood pagar por cada lágrima que Clara derramou. Ele subestimou não apenas a resiliência dela, mas também o espírito do homem que ele havia desprezado como um animal. Lentamente, uma rotina se estabeleceu no rancho. Clara cuidava dos ferimentos do homem, aplicando pomadas caseiras com um toque gentil. Ele, em troca, trabalhava incansavelmente para trazer a terra de volta à vida. Ele mostrou a ela quais plantas selvagens eram comestíveis, como rastrear pequenos animais para caçar e como prever a chuva apenas observando o céu. Havia uma sabedoria nele, uma conexão com a terra que os homens civilizados da cidade haviam perdido há muito tempo. O desprezo da cidade, no entanto, não diminuía. Tornava-se mais perigoso. Uma noite, 2 dos capangas de Silas apareceram no rancho bêbados e agressivos. Eles tentaram atear fogo ao celeiro, suas risadas cruéis cortando a escuridão. O homem, que Clara passara a chamar de Koa em sua mente, um nome que soava forte e digno, surgiu das sombras como um fantasma. Ele se moveu com uma velocidade e força que os 2 homens não poderiam prever. Em questão de minutos, ambos estavam desarmados e imobilizados no chão, gemendo de dor. Koa não os feriu gravemente. Ele apenas os neutralizou com uma eficiência assustadora. Ele os amarrou e os deixou na entrada do rancho para serem encontrados na manhã seguinte. A notícia do incidente se espalhou como fogo, mas a história foi distorcida. Em vez de um ato de defesa, a cidade o pintou como um ataque selvagem. O xerife Brody veio ao rancho não para prender os capangas de Silas, mas para ameaçar Clara. Ele disse que se ela não se livrasse do selvagem, ele o prenderia por agressão e a acusaria de cumplicidade. A injustiça era sufocante. Clara enfrentou o xerife, seu medo superado pela raiva. Ela se recusou a entregar Koa, declarando que ele havia apenas protegido sua casa. O xerife riu e cuspiu no chão. "Você vai se arrepender disso, senhora", ele rosnou antes de partir. Mal sabia ele que o arrependimento seria todo dele. Mas o karma nunca esquece, e a conta do xerife Brody estava apenas começando a ser somada. A pressão sobre Clara tornou-se insuportável. Silas Blackwood a visitou pessoalmente. Sua presença, uma nuvem escura sobre o rancho em dificuldades. Ele ofereceu comprar sua terra por uma fração de seu valor real, descrevendo sua oferta como um ato de caridade. Ele falou sobre como ela estava arruinando sua reputação.
sobre como a cidade nunca a aceitaria enquanto ela abrigasse um animal perigoso. Ele olhou para Koa, que estava parado à distância, com um desprezo tão profundo que era quase palpável. O que Silas não percebeu foi que, ao olhar para Koa, seus olhos traíram um lampejo de algo mais, um reconhecimento fugaz, rapidamente mascarado. Se ao menos Clara tivesse notado aquele olhar, ela poderia ter entendido a verdade muito antes. Ela recusou a oferta de Silas, sua voz soando mais forte do que ela se sentia. A raiva no rosto de Silas era a de um rei contrariado. Ele prometeu que ela perderia tudo, e ele quase conseguiu. Usando sua influência, ele convenceu o banco a executar a hipoteca do rancho. Clara recebeu um aviso de despejo, dando-lhe apenas 30 dias para pagar uma quantia impossível ou perder a terra que seu marido havia trabalhado até a morte para construir. A desesperança a envolveu como um sudário. Ela havia lutado tanto, mas parecia que o mal sempre vencia. Can you imagine this mother's pain? Bem, Clara não era mãe, mas sentia a dor de perder o único lar que já conhecera, o santuário de suas memórias. Naquela noite, sob um céu estrelado, Clara finalmente desabou. Ela se sentou nos degraus da varanda e chorou, os soluços sacudindo seu corpo cansado. Koa aproximou-se e, pela primeira vez, sentou-se ao lado dela. Ele não disse nada, mas sua presença era um conforto sólido na escuridão. Após um longo silêncio, ele falou. Sua voz era grave e um pouco rouca pelo desuso, mas as palavras eram claras. Ele contou a ela sobre seu povo, sobre como eles foram expulsos de suas terras ancestrais por homens como Silas Blackwood, que chegaram com papéis e armas, roubando tudo o que eles tinham. Ele falou da perda de sua família, da injustiça que o transformara em um prisioneiro em sua própria terra. Sua história espelhava a dela de uma forma estranha e dolorosa. Ambos haviam perdido tudo para a ganância de outros homens. Naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, um vínculo se formou entre eles, mais forte do que o aço. Clara percebeu que não estava lutando apenas por um pedaço de terra. Estava lutando por justiça, por ambos. Ela parou de chorar, uma nova determinação endurecendo suas feições. Ela não desistiria. Não importava o que acontecesse, ela não deixaria Silas vencer. O que ela não sabia era que a chave para a salvação e para a ruína de Silas estava enterrada sob seus próprios pés. Nos dias seguintes, uma estranha sensação de calma se instalou no rancho. A calmaria antes da tempestade. Koa parecia inquieto, seus olhos constantemente examinando a terra, como se procurasse por algo que havia perdido. Ele passava horas perto de um velho poço seco no limite da propriedade, um lugar que o marido de Clara sempre dissera ser inútil. Um dia, Clara o viu cavando perto da base do poço com uma pá improvisada. Sua curiosidade a venceu e ela foi até ele. Ele não parou de cavar, seu rosto concentrado. Ele disse que sentia algo ali, uma memória da terra que o chamava. A desconfiança começou a se infiltrar em alguns cantos da cidade. Doc Miller, o velho médico que havia sido amigo do marido de Clara, começou a ter dúvidas. Ele se lembrava de como o marido de Clara, um homem cauteloso e experiente, morrera em um acidente de caça, justamente nas terras que faziam fronteira com a propriedade de Silas. Na época parecera uma tragédia. Agora, com o comportamento predatório de Silas em relação a Clara, o médico começou a se perguntar. Ele se lembrava de ter visto Silas na cidade no dia do acidente, parecendo estranhamente calmo, quase satisfeito. Se ao menos ele tivesse falado na época, mas contra Silas Blackwood, suspeitas não eram nada sem provas. A esposa do dono da loja, Sarah, também sentia o peso da culpa. Ela via a luta de Clara e se envergonhava do papel de seu marido em negar-lhe crédito. Ela sabia que ele só o fizera por medo de Silas. Uma noite, ela deixou anonimamente uma cesta de comida na varanda de Clara, um pequeno ato de rebelião que era tudo o que ela ousava fazer. Pequenas fissuras estavam aparecendo na fachada de controle de Silas, mas ele, em sua arrogância, não as via. Ele estava muito ocupado planejando a humilhação final de Clara. De volta ao poço seco, a pá de Koa bateu em algo duro. Não era uma rocha. Ele se ajoelhou e começou a cavar com as mãos, afastando a terra com cuidado. Clara observava.
seu coração começando a bater mais rápido. Ele desenterrou uma pequena bolsa de couro, envelhecida e endurecida pelo tempo. Com os dedos cuidadosos, ele a abriu. Dentro havia 2 itens. O primeiro era um medalhão de prata manchado, o tipo de coisa que uma mulher usaria. O segundo era um diário de couro, com as páginas amareladas e frágeis. O diário pertencera ao falecido marido de Clara. As mãos de Clara tremiam enquanto ela pegava os objetos. Ela abriu o medalhão. Dentro, havia o retrato em miniatura de uma bela jovem indígena de um lado. Do outro lado, para seu absoluto espanto, havia um retrato de um Silas Blackwood muito mais jovem. Era um segredo que o tempo havia enterrado, mas era o diário que continha a verdadeira bomba. Ela o abriu, e as palavras de seu marido saltaram da página, uma voz do túmulo clamando por justiça. Ele escrevera tudo. Descobrira que Silas havia se casado secretamente com a jovem do medalhão, a irmã de um chefe tribal, para obter acesso às terras de sua família. Quando o povo dela se recusou a ceder o território, que continha a principal fonte de água do vale, Silas a assassinara a sangue frio e forjara documentos para reivindicar a terra. A verdade era mais sombria do que Clara poderia ter imaginado. Seu marido havia descoberto o crime de Silas e estava reunindo provas para expô-lo. Ele havia confrontado Silas. O acidente de caça fora, na verdade, um assassinato. Seu marido havia sido silenciado antes que pudesse revelar a verdade. E antes de morrer, ele escondera o medalhão e seu diário no único lugar que sabia que Silas nunca procuraria: o poço seco em sua própria terra. Koa, ou melhor, Nayati, como ele então revelou ser seu verdadeiro nome, olhou para o retrato no medalhão. Seus olhos se encheram de uma dor antiga. A mulher na foto era sua irmã. Ele estava procurando por seu rastro há anos, o que o levara a ser capturado nas terras que um dia pertenceram à sua família, as mesmas terras que Silas agora controlava. A ironia era brutal. Silas o havia comprado em leilão, sem saber que estava comprando o irmão da mulher que ele havia assassinado, o único homem vivo que poderia identificá-lo como um assassino. O dia do despejo chegou. Silas Blackwood não veio sozinho. Ele trouxe o xerife Brody e uma pequena multidão de capangas e curiosos para testemunhar seu triunfo. Ele se aproximou da casa com a escritura forjada na mão, um sorriso vitorioso no rosto. Ele ordenou que Clara saísse de sua propriedade. O momento que ele tanto esperara havia chegado. Ele a humilharia, a destruiria e tomaria tudo o que era dela. Ele saboreava cada segundo. Logo ele pagaria caro por sua crueldade, pois o palco para sua queda já estava montado. Clara saiu para a varanda, mas não estava sozinha. Nayati estava ao seu lado, de pé, alto e impassível. Ele não parecia mais um prisioneiro ou um servo. Parecia um guerreiro pronto para a batalha. Silas riu. Ainda com seu animal de estimação, Clara? Não se preocupe, eu cuidarei dele para você. Ele fez um sinal para seus homens avançarem. Tirem-nos daqui. Mas, antes que qualquer um pudesse dar um passo, Nayati ergueu a mão. Nela estava o medalhão de prata, brilhando sob o sol da manhã. Ele o abriu e o virou para que todos, especialmente Silas, pudessem ver os retratos em seu interior. O sorriso de Silas congelou em seu rosto. A cor sumiu de suas bochechas, substituída por uma palidez mortal. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de choque e pânico. Naquele momento, tudo mudou. A máscara de respeitabilidade de Silas Blackwood começou a rachar, revelando o monstro por baixo. Você se lembra dela, Blackwood? A voz de Nayati soou pelo silêncio atordoado, forte e clara, carregada com o peso de anos de dor. O nome dela era Aniu, minha irmã, a mulher que você jurou amar e que você matou quando ela não lhe deu a terra de nosso povo. A multidão ofegou. As palavras caíram como pedras, cada uma um golpe no império de mentiras de Silas. O xerife Brody tentou intervir, gritando que aquilo era um absurdo, que era a palavra de um selvagem contra a de um homem honrado. Mas o pânico no rosto de Silas era uma confissão mais eloquente do que qualquer palavra. Clara então deu um passo à frente, segurando o diário de seu marido. E este é o testemunho do meu marido, Thomas, declarou ela, sua voz ressoando com uma força recém-descoberta. Ele escreveu tudo antes de você o matar, Silas. Ele detalhou seu casamento secreto, o roubo da terra, o assassinato de uma mulher inocente.
e seu plano para matá-lo por saber a verdade. Ela começou a ler trechos do diário em voz alta, as palavras de seu marido ecoando pelo vale, expondo a podridão no coração do homem mais poderoso de Redemption Creek. Cada frase era um prego no caixão de Silas. A multidão que viera para zombar agora olhava para Silas com horror e repulsa. Os rostos que antes se contorciam de desprezo por Nayati agora se voltavam para Silas com o mesmo veneno. A inversão de papéis foi instantânea e absoluta. Silas gaguejou, tentou negar, mas o suor em sua testa e o tremor em suas mãos o traíam. Ele era um animal encurralado. Doc Miller, vendo sua chance, finalmente encontrou sua coragem. Ele abriu caminho pela multidão. "É verdade!" ele gritou. "Eu sempre suspeitei da morte de Thomas, e eu vi Silas praticando a assinatura de Thomas semanas antes do acidente." A confissão do médico foi a gota d'água. O feitiço de medo que Silas mantinha sobre a cidade foi quebrado. O xerife Brody, percebendo que o navio estava afundando, tentou sacar sua arma, talvez para silenciar a todos, talvez para fugir. Mas Nayati foi mais rápido. Em um movimento fluido, ele o desarmou, o revólver do xerife caindo na poeira. A multidão, agora uma turba enfurecida, avançou. Os capangas de Silas, vendo que seu mestre havia caído, recuaram e desapareceram, abandonando-o ao seu destino. A vida faria Silas pagar por cada lágrima, cada gota de sangue, cada mentira. Sua hora havia chegado. A justiça que se seguiu foi tão rápida quanto impiedosa. A notícia se espalhou para a capital do território, e os U.S. Marshals chegaram a Redemption Creek. Silas Blackwood foi preso publicamente, arrastado de sua mansão luxuosa em meio aos gritos e insultos das mesmas pessoas que antes o temiam. Sua riqueza não podia mais protegê-lo. Seus bens foram congelados, suas terras, adquiridas fraudulentamente, foram colocadas sob investigação. O xerife Brody, por sua cumplicidade, também foi preso, despojado de seu distintivo e jogado na mesma cela que seu antigo mestre. O narrador, como um juiz moral, se deleitava com a cena. Era a mais pura e satisfatória justiça poética. O julgamento foi um espetáculo. O diário de Thomas, o medalhão de Anil e o testemunho de Nayati foram as provas irrefutáveis. Doc Miller e outros habitantes da cidade, agora livres do jugo de Silas, testemunharam contra ele, detalhando anos de intimidação, corrupção e abuso de poder. Silas Blackwood, o homem que se via como um rei, foi exposto como um ladrão e um assassino. Ele implorou, chorou, tentou culpar os outros, mas ninguém se comoveu. O júri o considerou culpado em menos de uma hora. A sentença foi a mais dura possível: morte por enforcamento. O xerife Brody recebeu uma longa pena de prisão por seus crimes. Para Clara e Nayati, a vindicação foi completa. A escritura da terra de Nayati, a verdadeira, foi encontrada nos arquivos do território, provando que a reivindicação de Silas era uma farsa. A terra, incluindo a fonte de água vital, foi devolvida a Nayati, o último de sua linhagem, e a investigação sobre as finanças de Silas revelou que ele também havia usado documentos falsos para criar a hipoteca sobre o rancho de Clara. A dívida foi anulada e a propriedade de Clara foi declarada livre e desembaraçada. Ela não apenas salvara seu lar, ela o fortalecera. Ela e Nayati, os dois párias, os dois sobreviventes, tornaram-se os maiores proprietários de terras do vale. O povo de Redemption Creek, envergonhado de sua cegueira e crueldade, tentou se redimir. Eles ofereceram ajuda a Clara e Nayati para reconstruir e expandir o rancho. Muitos vieram pedir perdão pessoalmente, suas cabeças baixas em reconhecimento de seu erro terrível. Clara, com um coração que se recusava a endurecer, os perdoou, mas não esqueceu. Ela e Nayati aceitaram a ajuda, não por necessidade, mas como uma forma de curar a comunidade. O rancho, que antes era um símbolo de luta e desespero, tornou-se um símbolo de esperança e novos começos. A reputação de Silas foi destruída para sempre, seu nome se tornando um conto de advertência para as gerações futuras. Anos depois, o vale floresceu. O rancho de Clara e Nayati, agora chamado de Rancho Água Clara, tornou-se o mais próspero da região. Eles administravam suas terras com sabedoria e justiça, compartilhando a água com seus vizinhos
e garantindo que ninguém passasse pelo que eles passaram. Eles nunca se casaram no papel, mas sua parceria era mais forte do que qualquer certidão. Eram almas gêmeas forjadas na adversidade, unidas por respeito e um profundo e silencioso amor. Juntos, eles criaram um refúgio para outros que haviam sido marginalizados ou injustiçados, oferecendo trabalho e um lugar seguro. A antiga vítima, a viúva solitária, tornou-se a matriarca de uma comunidade próspera e justa. O que aconteceu com Silas Blackwood? Ele nunca enfrentou o laço do carrasco. Na noite anterior à sua execução, consumido pelo terror e pela humilhação, ele usou o próprio cinto para acabar com sua vida patética em sua cela escura. Sua queda foi total, e sua memória apagada, exceto como uma lição sombria. Sua mansão ficou vazia, um monumento em ruínas à sua ganância, que diziam ser assombrada pelos fantasmas de suas vítimas. A vida, ou talvez o karma, lhe dera exatamente o que ele merecia: um fim solitário e esquecido na escuridão. Esta história nos lembra que a verdadeira força de uma pessoa não é medida por sua riqueza ou poder, mas pela coragem de seu coração e pela compaixão que demonstra aos outros. Ela nos ensina que nunca devemos julgar alguém por sua aparência ou pela cor de sua pele, pois a dignidade e o valor podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. A ganância, como vimos, sempre cava sua própria sepultura. Aqueles que semeiam o mal, que se deleitam com o sofrimento alheio, acabarão por colher a destruição. Lembre-se sempre, o karma nunca se esquece de um endereço e mais cedo ou mais tarde ele sempre bate à porta. Que esta seja uma advertência para todos que pensam que podem construir seu sucesso sobre as lágrimas dos outros.